Sempre um prazer dar o contributo, mostrarmos de facto a verdadeira faceta, a verdadeira ocorrência da situação da Yúrtica em Angola. Eu sou Tavares Armando Cassinda, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Fiquei como pastor aproximadamente 7 anos e entrei na Igreja Universal quando menino, era criança, quando entrei na Igreja Universal do Reino de Deus. Fiz parte da escolinha da Igreja Universal do Reino de Deus. Depois tornei-me pastor. As razões que fizeram com que eu saísse de pastor é mesmo porque percebi durante um tempo que nós éramos usados para enriquecer o bispo Edir Macedo. A igreja mais voltada para a arrecadação de valores monetários. Eu entendi me desligar da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Agora, relativamente à situação que está a decorrer cá em Angola, fui o primeiro angolano a dar as caras, a enfrentar publicamente a Igreja Universal do Reino de Deus, fazendo denúncias nas redes sociais, no canal do YouTube. E, a princípio, os angolanos, como não estavam acostumados em ver o angolano a denunciar ou a enfrentar esta grande instituição que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que é respeitada no mundo todo, começaram a rotular-me como maluco ou como se eu tivesse, então, esfomeado e estava a fazer aquilo porque estava frustrado. No entanto, muitos não entenderam a razão da minha luta, a razão da minha investida, a razão da minha verticalidade. Posteriormente, quando as minhas denúncias começaram, de facto, a atingir maior número de pessoas, as denúncias começaram a proliferar no mundo todo, as pessoas começaram a perceber que, de facto, eu estava certo naquilo que eram minhas convicções, as minhas abordagens e afirmações. No entanto, sempre tive o suporte de algumas fontes credíveis que estavam lá dentro da instituição, que eram pessoas que me forneciam as informações e eu ia denunciando. Eu, como pastor, já tinha uma bagagem, eu sabia de facto o que estava a falar, mas era importante que tivesse mais informações de pessoas que não eram apenas pastor, mas estavam em outros escalões dentro do clero da IURT. No entanto, eu recebi essas informações e assim veiculava no canal Radical TV no YouTube. E, inclusive, fui processado pela Igreja Universal do Reino de Deus após ter dado uma entrevista no Jornal da Angola, que é um dos jornais muito credíveis cá em Angola. Eles processaram-me por difamação e calúnia. Como Deus é pai, costumamos dizer que Deus é pai, não é padrasto, não demorou muito tempo, os pastores angolanos também decidiram, então, realizar uma cisão dentro da instituição. Chegaram a público e começaram a denunciar. Vieram complementar aquilo que durante 4 anos tentaram a denunciar no canal Radical TV. Aí as pessoas começaram a encarar de forma diferente as minhas denúncias. Viram que, de facto, eu estava convicto, estava certo naquilo que eram as minhas alegações, as minhas afirmações. Tudo o que rebentou-se em Angola deu-se devido à situação do bispo Honorilton Gonçalves não aceitar, o bispo Honorilton Gonçalves não aceitar dialogar com os pastores angolanos. Os pastores queriam conversar com o bispo Honorilton Gonçalves no intuito de resolver a situação num fórum privado, mas o bispo Honorilton Gonçalves recusou-se a falar com os pastores angolanos, alegando que Deus não fala com o diabo. No entanto, aquilo que seria um problema particular, privado, aquilo que será resolvido de forma particular, de forma privada, tornou-se um problema, uma situação de domínio público. No entanto, hoje os angolanos, a maior parte dos angolanos, inclusive vocês aí no Brasil, estão a par das informações. A Igreja Universal do Reino de Deus, durante aproximadamente 30 anos que ela está cá instalada em Angola, ela tem praticado evasão de divisas e tem obrigado os pastores angolanos a fazerem vasetomia. Cometeu-se vários crimes cá em Angola, atropelaram o... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Desculpa te interromper, mas com relação à evasão de divisas, eu sei que tem histórias para contar aí sobre a maneira como o dinheiro é embarcado. Eu queria que você contasse para a gente como é que é feita essa evasão. Como é que eles trazem dinheiro para o Brasil? A evasão de divisas, eles fazem da seguinte maneira. Todos os valores arrecadados através das campanhas que são realizadas na Igreja Universal do Reino de Deus, que são campanhas que vocês conhecem, algumas pessoas conhecem, que é Fogueira Santa, e outras campanhas individuais que eles fazem. Eles pegam os valores todos e mandam para a Namíbia. Vão via Namíbia, se não é via Namíbia, vão via África do Sul. Mas como é que eles levam o dinheiro? O dinheiro levam através dos pneus dos carros, e pneus dos carros,
dentro dos carros, nas chaparias, conseguem esconder o dinheiro, mas o dinheiro sai da Angola de forma ilegal, é um dinheiro que não é declarado, e tiram dinheiro da Angola através de esquemas. É aí que fez com que eu também começasse a me questionar e que fez com que também eu saísse da instituição. Se a instituição é uma igreja transparente, ou seja, se a igreja é uma instituição transparente que deve agir na legalidade, por que no momento que é transferido o dinheiro, é tirado o dinheiro da Angola para outras partes do mundo, eles tiram de forma ilegal, eles tiram de forma obscura, através de esquemas? Aí eu comecei a me questionar, e muitos angolanos também têm se questionado. Por esta razão é que fez muitas denúncias a respeito da invasão de divisas, e o governo agora está a tomar providências. Inclusive, os templos foram encerrados recentemente, porque há uma investigação a decorrer, e tudo indica que os detratores da lei serão responsabilizados criminalmente. Todos os pastores que perguntam ao bispo Honorildo Gonçalves, ou a qualquer outro bispo que é de nacionalidade brasileira, a respeito da vasetomia, o que é que deve por detrás da vasetomia, porque os pastores são mandados fazer vasetomia, eles não conseguem responder. A única coisa que eles fazem, quando o pastor pergunta a respeito da vasetomia, perseguem aquele pastor e tiram o pastor da Igreja Universal, tiram o pastor da obra, né? Que nós chamamos obra entre aspas, porque na verdade aquilo não passa de um centro de escravização, onde nós somos escravizados, somos explorados. No entanto, mas segundo as minhas análises, o que está por detrás da vasetomia é mesmo a questão de evitar gastos, porque na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor é bem visto, é abraçado, põe a mão na cabeça, é elogiado quando o pastor não dá gasto, não dá despesas para a instituição. Se no caso o pastor tiver problema de saúde, começar a gastar e não render, esse pastor é humilhado. Então, se não implementarem, no caso, pensando como eles pensam, se não se implementar a vasetomia, os pastores vão formar família, e formando família acaba gastando muito. Então, é mesmo só para evitar gastos. Mas há quem diga também que deve ser um dos pactos do bispo Edir Macedo com o diabo. Há quem diga isso, que é um dos pactos, que tipo, é como se tivesse a vender a nascença dos africanos e vender a nascença dos pastores. Porque tá na África também há pactos do gênero, em que jovens que são preguiçosos e não gostam de trabalhar, jovens que querem a vida fácil, vendem, procuram um centro de feitiçaria, um centro de bruxaria e vendem a nascença. Tornam-se milionários, tornam-se ricos, mas não podem fazer filhos. Então, é o mesmo que o Edir Macedo faz, mas ele faz com os pastores e manda fazer a vasetomia. Olha, eu sei que isso para vocês aí, pastor, é uma coisa muito importante, é um valor, porque aí em Angola as famílias são grandes, né? Isso que está na tela aí, não sei se o senhor está vendo aí, mas é uma matéria que eu fiz no meu blog, faz muito tempo já, falando exatamente sobre isso, né? É uma das matérias que, enfim, vou mostrar aqui para vocês o que faz. Olha, um dos pontos mais importantes do problema das adoções em Lisboa é estabelecer se a igreja do bispo tem ou não a política de esterilização em massa. Porque isso está na raiz, inclusive, das adoções que ele fez dos netos, aliás, todas elas ilegítimas. Netos que ele apresentou como neto, pagou uma laranja lá nos Estados Unidos para ser, lá na Europa, para ser a mãe de fantasia das pessoas que ele apresentou como netos, porque as filhas não tinham condição de adotar as crianças, e só não tinham porque, a despeito dos problemas pessoais, que nós não vamos discutir aqui, elas também se casaram com bispos que foram vasectomizados. E aí o Edir Macedo não podia ter netos, e elas não podiam ter filhos. O senhor conhece essa história, né? Mas aqui no Brasil, quando eu fiz essa reportagem, e a reportagem é de, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente descobriu pelo menos 50 casos de pastores muito jovens, com menos de 25 anos de idade, todos eles vasectomizados, por causa dessa pressão econômica da Igreja Universal, inclusive demandando contra a Igreja, que perdeu na justiça brasileira aqui, justamente porque é reincidente nessa prática. Agora, aqui o processo foi analisado à luz da legislação trabalhista, e não como um crime prescrito pelo Código Penal. Aqui no Brasil nós temos uma lei que diz o seguinte, que você só pode vasectomizar alguém, só pode submeter alguém à vasectomia, se essa pessoa tiver 25 anos de idade e ao menos 2 filhos vivos. Fora isso, não tem chance, é ilegal. E aqui jovens de 18, 19, 20 anos
foram colocados forçosamente numa mesa de cirurgia para fazer a esterilização. Eu gostaria de saber do senhor se aí em Angola tem uma legislação como essa para proteger o incauto, né, do explorador, no caso aí a igreja do Edir Macedo, e que consequências isso tem na seara judicial. Sim, a vasectomia em toda parte do mundo é crime, é crime. Pelo menos também eu já investiguei a respeito da legislação do Brasil, que o indivíduo não pode fazer a vasectomia se não tiver 2 filhos vivos e se ele também não for maior de idade. Eu também estou informado a respeito disso, porque eu fiz fiz uma investigação a respeito disso. Mas cá em Angola, a Constituição angolana é a favor da formação da família. A Constituição angolana é a favor da formação da família. Tanto é que no ano passado, no ano passado, eu fiz uma manifestação pacífica, eu sozinho, não convoquei ninguém, em frente à Catedral do Maculusso, que é a igreja principal em Angola, aonde eu protestava contra a vasectomia. Na altura, quem era o líder da Angola era o bispo Carlos Alberto, que por sinal também é um cidadão brasileiro. No entanto, eu fiz esse protesto e invocava durante o protesto a Constituição, porque a formação da família é algo sagrado na Constituição angolana. E quando os pastores são levados a fazer a vasectomia, automaticamente acaba atropelando aquilo que é a Constituição angolana. Cá em Angola, a vasectomia, ela incorre no crime de castração de órgão. Então, a castração de órgão cá em Angola é crime. E a vasectomia está na classe de castração de órgão. Por esta razão é que cá estão a ser investigados por esses crimes, por evasão de divisas e por castração de órgãos aos pastores angolanos. Conforme disse o irmão, eu concordo contigo, cá na África, filho é como se fosse ou seja, filho é uma bênção, não é como se fosse. Filho na África é uma bênção. Os africanos são famílias grandes. Nós africanos somos famílias grandes. Numa casa, ou seja, um pai pode ter 10, 5 a 15 filhos. Um pai pode ter 10 a 15 filhos. Uma família, um casal pode ter a 10 a 15 filhos. E para os africanos isso é normal, porque nós africanos, nós nos reproduzimos, somos enormes. Mas quando eles vêm para cá e começam a levar os pastores a fazer a vasectomia sob pretexto de que se quiserem servir a Deus de fato, vocês têm que fazer a vasectomia para que o filho não vos impeça de serem usados por Deus, isso realmente é muito triste. Eles usam um dos versículos bíblicos onde Cristo falava sobre homens que nasceram eunucos e outros que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Mas a Bíblia aí deixa bem claro que uns eram eunucos e outros se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Não é que eles foram obrigados. Cristo nunca mandou os discípulos castrarem seus órgãos ou fazer a vasectomia para que anunciassem o evangelho. O próprio apóstolo Pedro, segundo o que a Bíblia narra, mostra, Pedro tinha família e muitos outros discípulos tinham família. E Cristo não mandou nenhum deles fazer a vasectomia. Então, o bispo Edir Macedo encontrou na vasectomia uma forma de evitar gastos na Igreja Universal do Reino de Deus, porque ele é um homem totalmente materialista. O que mais importa para ele é o dinheiro. Tanto é que quando um pastor na Igreja Universal não dá resultados financeiros, esse pastor faz de tudo para expulsá-lo, para tirá-lo da igreja. Inclusive, tem um irmão meu por afinidade, que é o Moisés Gonçalves de Macaca, irmão por afinidade, que é pastor, estava numa das igrejas no interior do país, numa das aldeias, e esse pastor foi mandado embora, lhe tiraram da igreja, foi expulso, porque financeiramente não rendia. Ele foi expulso porque financeiramente não rendia. Então, tudo que eles mandam os pastores fazerem, a vasectomia e outros crimes, é por causa mesmo de evitar gasto. Eles querem que não haja gastos. Eles são 100% materialistas.